Olá meninas, vou fazer mais um vídeo de unha pra vocês. O esmalte que foi usado na unha da cliente é o esmalte da DNA, o Cielo. Nessas duas unhas aqui foi usado o esmalte francesinha da Lapogée. Nessa daqui do meio foi feito uma francesinha não na ponta da unha, mas em cima da unha com o esmalte Cielo. E todas as duas foi passado base fosca. Nas outras eu já fiz bolinha preta com um boleador menorzinho em todas elas. E agora a gente vai usar o pincel de carga dupla e o pincel fino detalhes. Eu vou ensinar pra vocês um botão de carga dupla e aqui nessa daqui um detalhe com babado. Tinta que a gente vai usar vai ser a tinta azul turquesa, não, vai ser azul intenso e a branca. E a gente vai trabalhar com o nanquim. O nanquim é esse daqui. Vou colocar um pouquinho do nanquim no papel manteiga. Embaixo do papel manteiga eu sempre uso o guardanapo. E sempre tem que estar dando uma molhadinha no guardanapo para a tinta não secar rápido. Aonde que foi feita essa francesinha aqui? Pega o pincel fino detalhes e faz um risquinho. Nessa daqui vai ser babadinho com arabesco. E na outra vai ser o botão. Já fiz um vídeo antes desse ensinando vocês a fazer um babadinho. Esse aqui é a mesma coisa, o pincel em pé. Faz um babadinho até completar a unha, em cima, embaixo. Sempre faz o mesmo tanto de babadinho que fez em cima, sempre faz embaixo para ficar mais certinho. A tinta para vocês trabalhar vai ser tinta preta. Sempre que for fazer esses detalhes aqui das bolinhas, tem que ser tinta preta. Não faz com o nanquim, que senão demora muito para secar. E quando vocês forem passar o protetor da cor, ele demora. Eu fiz esse modelinho de unha, eu fiz num tom de rosa, fiz em outro tom de azul, dá pra fazer a cor que vocês quiserem. Só que as outras unhas que eu postei na minha página, eu fiz ela com detalhe branco. Como eu tô fazendo azul claro, eu preferi fazer com preto para destacar mais. Aqui o babadinho, volta pro nanquim, aqui dentro dessa francesinha faz um arabesco mais delicadinho. Só completa. Só vai fazendo voltinhas para completar a francesinha. Já lava o pincel, não deixa o nanquim no pincel, depois a gente vai usar ele. Agora a gente vai trabalhar com a tinta branca e azul. Vou molhar o pincel no branco e no azul. E vou fazer o esfumado bem em cima do papel manteiga. Quanto mais forte fazer com o pincel, mais bonito fica. O que a gente vai fazer agora é um botão da carga dupla. Vamos começar bem aqui de canto. Encosta o pincel e faz um botão que fique um pouquinho mais bicudinho. Molha novamente. Como ficou o botão ficou com uma cor clarinha, eu vou passar por cima só para destacar. Faz ele bem redondinho, bem volteadinho. Molha o pincel de novo. Agora, aqui embaixo do botão, encosta o pincel bem em pé, lá no branco, branco com branco. Encosta e faz a voltinha do botão. Ele tem que ficar a parte de baixo dele mais compridinha. Vou molhar de novo o pincel. Deixa eu molhar aqui bem o pincel no branco. Encosta aqui de novo e faz a voltinha para fechar o botão. Molha novamente o pincel. Agora a gente vai fazer vírgula com o pincel da carga dupla. Deixa eu virar a câmera só um pouquinho mais pra cá, que eu tenho que fazer
virar aqui um pouquinho o dedo da cliente. Deixa eu ver se vocês vão conseguir pegar. O pincel bem em pé, encosta o pincel e vem puxando ele de ladinho para formar uma vírgula. Vou molhar novamente lá o pincel. Faz 2 vírgulas de um lado e de outro. Depois, mais 2. Deixa eu molhar aqui novamente. Agora, aqui do outro lado, a mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui melhor. O pincel em pé, por fora do botão, encosta o pincel e vem puxando de lado como se vocês fossem fazer mesmo uma vírgula. Ó como ele fica, uma vírgula bem certinho. Vou só passar por cima para destacar mais o branco. Para passar por cima a mesma coisa, vem com o pincel em pé, vira o pincel e vai deixando para aparecer o azul. Aqui mais embaixo, vou fazer com o pincel um pouquinho mais de lado. Vou fazer mais uma vírgula. Aqui desse outro lado, também mais embaixo, vou vir com o pincel e vou fazer mais uma vírgula. Aqui em cima, eu vou dar só uma arrumadinha nessa vírgula para destacar mais ela. E aqui acender. Quanto mais vocês passar por cima, que for para acender e arrumar o desenho, mais bonito vai ficar o botão da carga dupla. Agora eu vou trabalhar com o branco e com o verde pistache. Molha nos dois. Agora aqui, desse lado, eu vou fazer uma folha, 2. A folha, encosta ela e puxa meio S. O pincel em pé, faz esse risquinho bem pequenininho ali. Ó, bem pequenininho, vocês fazem o risquinho. Desse risquinho, vocês vão fazer o meio S. Aqui embaixo, vou fazer só um detalhezinho de 2 folhinhas. E pronto. Já lavo o pincel. Com o pincel agora, fino detalhes e a tinta sépia. Vocês vão fazer só um detalhe na folhinha. Só para acender mais a folhinha. De um lado, a mão bem leve e o pincel bem fininho. E aqui embaixo do botão, vocês vão fazer só 2 risquinhos para baixo. Com a tinta branca, entre as folhinhas, sempre fazem esse acabamento das bolinhas que deixa o desenho mais bonito. E com o nanquim, só faz um detalhezinho de um raminho. Olha só o modelinho. Todo esse material que eu usei eu tenho à venda na minha loja virtual. O acabamento desse desenho eu vou passar o protetor da cor da Lapogee. Essa mão aqui eu já deixei pronta. Vou só passar para vocês verem. Aquela ali tem que esperar secar um pouquinho mais. Só para vocês verem o desenho, o brilho que dá na flor e como ele fica bonito. Olha como que fica o botão. Já vou passar em todas as unhas. Esse protetor da cor ele é muito bom, que ele seca bem rápido o esmalte e faz durar mais o esmalte na unha da cliente. Todo esse material que eu usei eu tenho à venda na minha loja virtual, que é o site da esmalteria neiabellasunhas.com.br. Tá pronto mais um modelinho de unha e espero que vocês gostem.